Bom dia a todos. Vejo aqui que a gente está com um fórum bem interessante. Fico feliz de todos terem se juntado a nós aqui no dia para a gente falar um pouco sobre data. E, na verdade, não tem como falar de data sem falar de AI, né? Ou IA, inteligência artificial. Então, a ideia aqui é que a gente explore um pouco aí a importância, né, da gestão de dados para a inteligência artificial, mas tenha como foco aqui explorar e demonstrar para vocês o Microsoft Fabric, forma de utilizá-los e algumas ideias de aplicação que a gente vai trazer para vocês aqui e alguns insights. Fiquem à vontade aí para interromper, para perguntar, levantar a mão. Se eu não conseguir responder na mesma hora, nós temos aqui uma equipe para atender vocês. Mas, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas a todos e obrigado pela participação. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo bem? Me confirmem, por favor, Jéssica. Sim, estamos sim. Ok, vamos adiante, então. Hoje estarei eu com vocês. Eu sou executivo de contas aqui na Alpha People. Eu cuido de uma unidade de negócio da Alpha. Teremos também a participação da Mariana Salles, que é nossa especialista em análise de dados, quem vai trazer alguns insights, algumas demonstrações e mais informações sobre Fabric. E temos a honra de ter a participação aqui do Leandro Santana, da própria Microsoft, para dar uma visão geral aqui sobre o Fabric, Data, AI e outras informações aqui bem úteis para vocês. O que nós vamos ver hoje, né? Falar um pouco sobre a Alpha, para quem não conhece a Alpha People ainda. Vamos ter uma introdução sobre o Data Analytics, falar sobre o Fabric, temos um caso de uso que vai explorar aí da ingestão ao insight de negócios, né? E também trazer uma ideia de por onde partir, né? Por onde começar. O que é que você tem aí de ferramenta ou de forma de agilizar esse início, essa adoção do Fabric dentro de casa. Falando um pouco aqui sobre a Alpha People, a Alpha é uma empresa global, né? Nós estamos aqui em 14 países aí, inclusive intercâmbio entre serviços e profissionais entre os países, com profissionais do Brasil em outros países, profissionais de outros países na América Latina, América do Norte, Europa, enfim. São mais de, acho que já passou bastante esse número aí, 625 colaboradores. Hoje as nossas entregas são primordialmente online, né? Eu acho que grande parte das empresas de serviços estão trabalhando nesse formato, então mais de 95% das nossas entregas são feitas de forma virtual. Temos algumas atuações presenciais também. Grande parte, quase todos os profissionais têm algum nível de qualificação e certificação, né, da Microsoft, então tem mais de 450 profissionais certificados. A Alpha preza por qualificar e garantir que seus profissionais sigam as certificações e mais de 500 clientes ativos no mundo todo. Então, também fazemos parte desse círculo aí exclusivo de parceiros mundiais, o chamado Inner Circle da Microsoft. Então, nos últimos 15 anos nós vemos participando como um parceiro exclusivo aí do Inner Circle. Então, em torno de 1% dos parceiros são membros do Inner Circle da Microsoft. Tá? O que é que a Alpha faz, né? Então, a Alpha, além de prover... acho que tem um microfone aberto. Aí? Alguém falou? Não, já fechei. Obrigado, Jéssica. A Alpha, além de prestar os serviços de implantação de soluções Microsoft, né, Business Applications e outras soluções, a Alpha também tem as suas próprias soluções, seus pacotes de soluções e soluções voltadas para indústrias, que envolvem aí aceleradores, localizações para regionais, para regiões, né? Soluções voltadas para gestão de projetos, field services,
Então, são alguns aceleradores que a própria Alpha desenvolveu. Alguns desses você pode encontrar, inclusive, no Marketplace. E soluções verticalizadas também para a indústria, como a parte de real estate, né? Serviços financeiros, professional services, manufacturing, parte de varejo também. Trabalhamos com as tecnologias primordialmente Microsoft, então somos exclusivos. Aí a gente trabalha com toda a estrutura de Business Applications, a parte de Modern Workplace, Modern Work Solutions, para aumento de produtividade, e também Azure e AI, Azure Analytics e AI Services do Azure também. A ideia é que tudo esteja focado, né? A gente coloca o cliente no centro das atenções, aqui no centro da nossa estrutura, e trabalhamos com esses processos, todos esses serviços, soluções, processos e métodos, estruturando e apoiando nossos clientes com a visão estratégica. Então, a gente trabalha aí com uma parte de envision do cliente, então, como é que ele percebe e visualiza o seu futuro estruturado nas plataformas, na estratégia de solução que são aplicadas, parte de organização, processos, pessoas e aplicação de tecnologia também. A Alpha, normalmente, ela se adapta, né, ao cenário do cliente com o método que é mais adequado ou de acordo com a solução a ser implementada. A gente sugere, traz sugestões, mas se adequa também ao modelo do cliente. Também trabalhamos com licenciamento, né? A Alpha tem um contrato com a Microsoft que a gente pode apoiá-los no licenciamento das licenças Microsoft para as soluções que vocês querem utilizar, além de também oferecer treinamentos e academias de talentos ou workshops. Agora em abril, em maio, nós vamos fazer um workshop exclusivo que a própria Microsoft disponibilizou e vem realizando no mundo todo, em algumas regiões. A Alpha foi o parceiro escolhido para realizar esse workshop pela primeira vez no Brasil. Vai estar realizando ele agora em maio, é um workshop presencial, mas aí é outro assunto, a gente fala um pouco depois com vocês sobre esse assunto. Seguindo adiante aqui, só para trazer aqui uma visão, nós temos clientes aí, vários no Brasil, e trouxemos aqui só uma visão ampla do porte dos clientes que a gente vem trabalhando no mundo todo também. Agora, entrando já no assunto de Data Analytics, né? A gente sabe que trabalhar com data, né? O assunto mais evidente hoje que a gente tem é inteligência artificial, automação, agentes, assistentes digitais, né? E uso da inteligência artificial para processos, para análise, para automações, enfim, para suporte. Mas a gente sabe que atuar com dados, né, com IA, a gente não consegue seguir, porque se a gente não tiver uma estrutura de dados bem desenhada. Então, para cada nível organizacional, né, a gente vai ter desafios específicos. Então, esses níveis podem ser resolvidos com soluções específicas que podem ser habilitadas para o IA. Porém, é importante que a gente considere que no nível, por exemplo, operacional, a gente tem grandes desafios que envolvem dados fragmentados, inconsistentes, plataformas distintas, dados não normatizados ou não estruturados, né? E aí é difícil você aplicar. Então, a gente vem encontrando vários cenários de clientes que estão evoluindo para o uso e aplicação de IA com muitas ideias, mas tem esbarrado bastante nesse contexto. Então, entender que plataforma utilizar e como estruturar, como se preparar para que eu tenha uma aplicação da inteligência artificial com eficiência, reduzindo aí alucinações, informações não relevantes, com a melhoria dos meus dados. Então, uma grande importância para explorar soluções, né, de inteligência artificial é essa questão de estruturação de dados, né? Então, por exemplo, no nível tático, a falta de personalização, né? Então, ele limita um pouco as capacidades das organizações em oferecer experiências mais ágeis. E aí é onde a gente entende um pouco a dependência aí de construir, estruturar, entender a minha estrutura de dados para seguir adiante. Então, aqui é só para trazer uma ideia de como os desafios podem ser atendidos com soluções de IA, mas eles
precisam de um olhar um pouco mais para trás para que eu consiga evoluir nesse cenário. Então, os dados não são, né, a IA, os dados são matéria-prima de IA, né? Então, sem uma base sólida, a gente não consegue entregar bem. Então, não existe inteligência artificial sem dados. Então, a gente trabalha com isso para trazer automação, insights, inovação, mas por trás disso há sempre um fluxo de dados que precisa ser armazenado, transformado, melhorado, qualificado, normatizado, para que a gente consiga explorar. Então, eu venho enfrentado várias demandas de clientes que dependem, que querem colocar um assistente para uma operação ou para um processo específico, mas isso aponta para uma estrutura de dados. Essa estrutura de dados, às vezes, é um dados que está local, está on-premises, ou ele não está normatizado, ou ele vai consumir de várias estruturas de dados distintas que ainda não estão bem organizadas, e aí a gente acaba tendo que dar um grande passo atrás para olhar junto com o cliente como é que está essa estrutura de dados e que solução, que plataforma a gente vai utilizar, se a gente vai com AI Search, se a gente vai estruturar a exploração de índices, indexadores dentro de um AI Search, a gente vai trabalhar com Databricks, por exemplo, para fazer essa análise toda. Então, é importante entender como está a estrutura e o que é que o cliente já tem por trás para que a gente trabalhe com esse formato. Então, o ecossistema Microsoft, ele traz praticamente todas as ferramentas para garantir. O problema é que, às vezes, essas ferramentas elas vão estar... você contrata elas de forma distinta, mas a Microsoft está trazendo essa novidade aí que você consegue consolidar tudo, mas aí eu não vou dar o spoiler do restante da nossa apresentação aí, tá? Então, quando a gente olha o volume de dados, os dados do cliente, né? Então, você tem que olhar para esses 4 principais componentes, né? Que compõem lá o Big Data do cliente, né? O Big Data do cliente. Então, volume, né? A gente às vezes tem que fragmentar, a gente tem que quebrar a busca em filtros, em índices específicos, para que a gente consiga ter uma resposta não só rápida, mas com menor possibilidade de incoerência ou alucinação, por exemplo. E aí, essa questão da variedade também, com várias fontes específicas, às vezes eu estou buscando uma estrutura de dados documental, ou seja, eu tenho lá vários documentos, eu tenho uma estrutura de dados estruturada, que é uma tabela, uma estrutura de dados num banco de dados específico, eu preciso juntar tudo e combinar essa informação. A resposta, né, a velocidade, a rapidez com esses dados são gerados, e a questão da velocidade, né, a precisão, dados imprecisos, inconsistentes. Então, assim, tem vários cenários que tem muitos clientes que chegam para a gente com preocupação com relação à alucinação. Então, o que é que eu faço? Desde o olhar para uma estruturação de prompts e estrutura de prompts, perguntas, organização da estrutura de busca coerente, controlada, quanto a melhoria do acesso às fontes de informação, seja ela dados estruturados ou não estruturados, porque, de novo, com grande volume, eu vou fazer com que a minha inteligência ela navegue mais e ela cobre mais informações e potencialize maior poder de alucinação. Então, quando eu fragmento, direciono, estruturo para que a busca seja mais rápida, mais precisa, eu garanto uma diminuição considerável de alucinações nas buscas. Então, algumas plataformas da Microsoft a gente vai falar durante a apresentação, que abordam e ajudam todo esse processo, desde a parte de ingestão, storage, transformação, a parte de analíticas e data science, como AI também. Tá? Então, todos sabem, a maioria de nós que já trabalha com tecnologia já vem explorando plataformas, que Analytics é complexo, fragmentado, é difícil, os dados vão estar on-premises, vão estar online, vão estar desestruturados, eu tenho toda uma proteção, uma camada de proteção que eu preciso estabelecer para consumo desses dados, tem toda a estrutura de dados privados, processo de transformação, disponibilidade dos dados, visualização. Então, cada projeto
ele pode possuir diferentes estruturas. Os subsistemas, né, eles podem demandar produtos diferentes. E essa área de analytics, a gente sabe, está sempre em constante crescimento, né, evolução. Então, as empresas buscam se destacar através do uso de análise dos dados. A gente sabe que as decisões cada vez mais vão sendo tomadas quanto mais a gente melhora a nossa parte analítica. E cada vez a demanda é que a construção de análises ela se torne mais dinâmica, mais rápida. Então, ninguém quer esperar mais ter um tempo longo para eu construir um painel, uma informação analítica que me dê suporte à minha decisão, quando você pode simplesmente fazer uma pergunta com inteligência artificial, ela trazer para você aquela resposta, ou aquela análise, aquela visão analítica de forma mais dinâmica. E por que não usar a própria IA para me ajudar a construir a minha estrutura de dados, ou a minha análise, ou a minha composição de dados, né? Então, o mundo está se tornando cada vez mais orientado a dados, e a análise de dados ainda é um processo complexo e fragmentado. Nem todo mundo tem evoluído tão rápido nesse processo, mas a gente está aqui para tentar ajudar vocês a chegar nesse caminho, tá? Eu vou passar a palavra aqui para a Mari, deixando uma frase aqui, uma citação aqui bem interessante para vocês. Olá, bom dia a todos. Eu sou Mariana Salles, especialista em análise de dados aqui pela Alpha People. Eu vou seguir aqui hoje com vocês, então. Acho que vou até tomar já a tela, compartilhar por aqui, tá bom, Fábio? Por favor, Mari. Obrigado. Obrigada aí pela sua apresentação e por estar aqui com a gente. Só um minuto. Já estão vendo a minha tela, imagino? Estamos sim. E eu vou tirar a câmera também para não comprometer a apresentação. E aqui, então, a gente tem uma frase, né, importante e comum para os executivos aí da nossa área de dados, simplificando, eu sou o diretor de dados e não quero ser o diretor de integração. Cada diretor de dados, cada empresa, né, faz tem essa preocupação, né, pois muitas vezes os esforços acabam se concentrando em integração de dados e não na sua gestão. De um modo geral, podemos dizer que Data Analytics possui padrões previsíveis. Os principais componentes aí são integração de dados, engenharia de dados, armazenamento de dados, como Data Warehousing, análise em tempo real, ciências de dados, Business Intelligence, a composição de um Data Lake e os parâmetros de governança e administração. A Microsoft hoje já possui todos esses produtos para construir um sistema analítico completo. São diversos produtos aí na Azure, tem o Data Factory, Synapse Spark, Synapse Data Warehouse, Custo, Azure AI, o próprio Power BI, Blob Storage, Purview. Embora seja uma plataforma de dados integrada, é um resultado natural de um contexto de data analytics atual, né? Uma coleção aí grande, muito fragmentada de produtos e uma realidade muito complexa, né? A curva de aprendizado é longa e é um alto esforço para a integração, né, de todos esses dados. E, diante desse contexto, a Microsoft criou o Microsoft Fabric. E aqui eu vou chamar o Leandro, né, da Microsoft, Leandro Santana, está aqui com a gente, ele vai fazer uma participação aqui hoje, uma honra para nós, um prazer ter você aqui, Leandro, acho que você está por aí já, não está? Estou aqui, Mari. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio. Bom dia a todo o time da Fapico, todo mundo que está aqui conectado hoje. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Você poderia falar um pouquinho para a gente aí do Fabric, de como que ele pode contribuir para os negócios? Não, com certeza. Assim, pessoal, eu acho que hoje vocês vão ter um material muito rico aqui, onde vocês vão aprender mais sobre como a plataforma do Microsoft Fabric tem ajudado diferentes negócios, nossos clientes a adotarem uma estratégia data-driven cada vez mais eficaz, né?
E algumas palavras que eu pude acompanhar ali, Fábio, trazendo, faz muito sentido no momento que nós estamos hoje, né? Hoje a gente está, de fato, num momento onde inteligência artificial está cada vez mais transformando, impactando todos os setores da economia. Muitas empresas ainda, de fato, estão descobrindo como liberar todo o potencial que a IA tem a oferecer. E o ingrediente mais importante disso, de fato, são os dados, né? Então, os dados, quando eles são bem estruturados, quando eles são integrados, quando eles estão acessíveis a toda a organização, eles são, de fato, o combustível que realmente faz a inteligência artificial gerar valor, gerar impacto real no negócio. E a gente sabe que esse não é um desafio pequeno, né? Acho que um dos slides ali que vocês mostraram, né? Aquilo faz parte de uma conversa, né? Aquele feedback faz parte de uma conversa que a gente teve com vários CEOs e líderes de grandes empresas. E esse ponto sempre aparece, que é o desafio de integrar diferentes fontes de dados que ficam espalhadas em múltiplos sistemas, em clouds, em planilhas e aplicações diferentes. Muitas vezes, esses profissionais acabam gastando muito mais tempo tentando juntar e organizar tudo isso do que realmente extraindo valor e gerando insights para a tomada de decisão estratégica da companhia. E a Microsoft vem trabalhando intensamente para ajudar os clientes a superar esse desafio. Como vocês sabem, a gente é reconhecido pelo mercado, a gente tem a gente tem altos posicionamentos ali em Gartner como líderes, né, em solução de dados, de integração de dados, banco de dados, inteligência artificial, BI. E não é somente falando sobre tecnologia de ponta, mas a tecnologia aplicada para resolver problemas reais de negócio e impulsionar a inovação. E é justamente para atacar esse desafio, né, que nasceu o Microsoft Fabric. Então, quando a gente olha para o Fabric, vamos conhecer cada vez melhor a plataforma no decorrer da sessão, é uma plataforma unificada da Microsoft para dados e inteligência artificial. Então, ela foi pensada para simplificar toda a jornada, desde a ingestão de dados, passando pela integração, pela transformação, análise desses dados e aplicação de inteligência artificial em cima desses dados. Tudo isso de uma forma segura, tudo isso de uma forma governada e escalável, seja na nuvem da Microsoft ou no ambiente multi-cloud, que facilita muito a conexão de diferentes fontes de dados, né? Hoje a gente sabe que a realidade dos nossos clientes não é somente Microsoft, eles têm diferentes vendors, diferentes fornecedores e tudo mais. Então, o grande diferencial do Fabric é que ele elimina essas barreiras entre times e tecnologia, e em vez de vários produtos separados, você tem uma experiência única, com tudo integrado. Isso significa menos tempo perdido de integração e menos complexidade e muito mais agilidade para inovar, né? E quando a gente olha, por exemplo, para a evolução do produto em si, em pouco mais de um ano desde o lançamento, a Microsoft já vem sendo adotado por 70% das maiores empresas da lista das 500 empresas maiores empresas do mundo. E mais da metade delas já utilizam múltiplas funcionalidades da Microsoft, né? Então, isso mostra o quanto a confiança de mercado e principalmente o impacto que o Microsoft vem trazendo para esses negócios, né? Para esses nossos clientes. E, na prática, o que isso significa para as empresas? Primeiro, você ganha felicidade nos projetos de Analytics e de AI, que antes levavam meses, né, para serem integrados, agora podem ser implementados em semanas, e de fato você consegue otimizar toda a tomada de decisão estratégica da companhia. Então, assim, eu acho que falando um pouco de Fabric, não vou falar tudo aqui, Mari, mas eu quero deixar também o time da People trazer alguns detalhes sobre essa solução. Eu espero que vocês aprendam bastante, né, conheçam melhor a plataforma. Eu estou disponível também, caso alguém tenha alguma dúvida, ou caso em próximas futuras, eu sei que vocês vão ter eventos aqui na Microsoft, talvez eu encontre algum de vocês por aqui também. Espero que vocês tenham um excelente evento aí. Prazer estar aqui com vocês. Tá ótimo. Leandro, muito obrigada aí pela sua participação. Um prazer ter você aqui com a gente hoje. Leandro, que esteve recentemente também lá na Fabric Conference, né, em Las Vegas, com todas as novidades. Então, obrigada aí pela sua participação. Leandro, tenha um ótimo dia. Fique à vontade para seguir com a gente, se você tiver disponibilidade. Muito obrigada, tá bom? Bom dia a todos, pessoal. Bom evento. Obrigado, Leandro. Bom, eu vou seguir aqui, então. Né? Como o Leandro aí já falou bem e um pouco sobre o Fabric, né? Deu esse contexto geral.
sobre todos os, né, alguns dos benefícios aí do Fabric e tudo que ele nos proporciona de facilidades hoje para a área de dados, né? O Fabric, então, é um produto único, né? Ele tem essa proposta de unificar todas as soluções para análise de dados, desde o Data Lake até o usuário de negócio do Office. Então, ele inclui todas as ferramentas da área de analytics em um lugar só, todas conectadas, foi o que o Leandro aí colocou para a gente também. Ele faz toda a integração, tratamento, visualização dos dados. É um produto SaaS, Software as a Service, que fornece integração e otimização automáticas, arquitetura comum, governança central com experiências semelhantes à do Office, que também já são bastante conhecidas aí por todos os usuários. Isso faz dele também mais amigável. Ele foi projetado desde o início para atender a nova era da inteligência artificial. Aqui o Microsoft Fabric, né, a plataforma de dados preparada já para a era da inteligência artificial. Ele fornece uma plataforma de dados analítica completa, com dados híbridos unificados em nuvem, com governança e segurança. É um lake, ou uma base de dados inteligente, centralizada e aberta em suas camadas. Ele democratiza o uso dos dados junto às áreas de negócio e pode ainda ser alimentado por inteligência artificial. Resumindo, o Microsoft Fabric é uma solução de análise moderna e com bom desempenho e fácil de gerenciar. A gente vai entrar aí um pouco nas caixinhas e detalhar, né, um pouco mais cada uma delas, mas bem rápido, a ideia é dar um contexto inicial aqui para vocês. Então, como eu disse, o Microsoft Fabric é a plataforma de análise de dados completa da Microsoft, ela faz toda a integração de dados, ou seja, ela unifica os dados híbridos e multi-cloud, elimina os silos organizacionais, que são as estruturas, né, dentro da organização que trabalham de forma independente. Muitas vezes essas estruturas não favorecem a comunicação e a colaboração de dados. Como eu disse antes também, o Fabric oferece um Data Lake, uma solução SaaS, com engenharia e integração de dados para modelagem, para tratamentos complexos e para análises. É uma plataforma aberta e escalável, com governança e segurança integradas. Para governança, contamos com um modelo de linhagem de dados, rótulos de proteção de informação e prevenção contra a perda de dados, o Microsoft Purview, que é um recurso que pode ser integrado ao Fabric para ajudar na conformidade da governança, e para segurança, contamos com a autenticação e autorização via Microsoft Entra ID, criptografia de todos os dados em trânsito e em repouso, eles são criptografados automaticamente, monitoramento e auditoria do Fabric para rastrear atividades e detectar possíveis ameaças, geração de links privados ou acesso condicional ao Microsoft Entra, e o recém-lançado agora, o OneLake Security, ainda em preview, que fornece um nível único de segurança para todas as engines do Fabric, Warehouse, Lakehouse, Real-Time Analytics e o Power BI. Ele é um lake aberto, né, e centralizado. A proposta principal do Fabric é unificar os dados em um lake que possa suportar toda a organização, um lake único para toda a organização, provisionando automaticamente por um tenant. Os dados são armazenados e organizados em workspaces, muito similar ao ambiente de workspaces que a gente já tem para o Power BI. Os dados também são armazenados em um único formato comum, que é o Delta Parquet, que é um formato padrão de dados tabulares em grandes volumes, garantindo sua integridade. Todos os mecanismos do Fabric foram totalmente otimizados para funcionar com o Delta Parquet, tá, em formato nativo. E aqui a gente tem uma estrutura, né, do OneLake. Muitos já devem ter visto essa imagem sobre o Fabric, que a gente acha bastante dela aí pela internet, às vezes com alguma caixinha aí já atualizada ou não. Ela representa bem, né, a forma simples e o conceito do OneLake, e indica os recursos disponíveis para se trabalhar com os dados ali armazenados. É o que a Microsoft tem chamado de OneDrive para dados. Então, aqui a gente tem o Data Factory,
que é o serviço de integração de dados na nuvem, que permite criar, agendar e orquestrar os fluxos de trabalho de dados. É o mesmo recurso que já existe lá na Azure, e através dele podemos criar pipelines, data flows. Data Engineering, que é a plataforma de análise que facilita o processo e a transformação de grandes volumes de dados. Por ele, podemos criar lakehouses, assim como também trabalhar com pipelines, data flows, notebooks. Data Science, que é a ferramenta usada mais por cientistas de dados, e que permite construir e treinar modelos de machine learning e inteligência artificial. Data Warehouse faz o armazenamento dos dados empresariais, combinados aí com a análise de Big Data. Real-Time Intelligence, que oferece análise em tempo real para processar e analisar rapidamente os fluxos de dados. O Power BI, que é o mesmo recurso de Power BI que a gente já tinha antes, que é o conjunto de ferramentas de análise de negócios para visualização de dados, né, e compartilhar insights para toda a organização. E agora ele está incorporado aí em toda a estrutura do OneLake, automaticamente conectado aos dados. Partner Workloads, que o Fabric oferece um kit de ferramentas abrangente para os desenvolvedores integrarem aplicativos ao hub do Microsoft Fabric. Essa integração permite a adição de novos recursos diretamente na workspace do Fabric. Seguindo, então, trazendo aqui, né, para a realidade das empresas, dos clientes da Alpha People e muitos outros que já trabalham aí, utilizam os recursos da Power Platform, principalmente o Dynamics 365, é importante a gente falar aqui sobre o ganho que se tem com a facilidade de conexão entre as plataformas. A gente vai ver um pouco mais na frente, né? A gente vai ter aqui um caso de uso, e aí a gente vai fazer uma conexão. É um conjunto completo de tecnologia e solução conectadas para oferecer a todas as linhas de negócio todo o suporte necessário. Os dados da Power Platform são armazenados em uma estrutura de conjunto de tabelas no Dataverse, né? Ou seja, no Dataverse que ficam armazenados e produzidos os dados na Power Platform, dados gerados pelo Dynamics 365, por exemplo, são todos armazenados ali, e esse é o lake, né, que se tem já da Power Platform. E aqui, os conectores, né, são mais de 200 conectores embutidos, e tem sempre novidades aí pela Microsoft de conexão para cargas de dados de diversas origens, diversos sistemas. Dados que estão armazenados em bancos, SQL Server, em sistemas de ERP, APIs, tem conector já pronto do Business Central, por exemplo. Nós vamos ver alguns deles também mais na frente, no nosso caso de uso. Então, vamos aqui a mão na massa, né? A gente preparou um caso de uso simples para mostrar um pouco da ferramenta, tá? Há muitas funcionalidades e muitas possibilidades de desenvolvimento. As soluções a serem desenvolvidas dependem muito do ambiente de cada empresa, bem como do objetivo, né? Tudo o que for apresentado aqui é aplicável a qualquer indústria, qualquer segmento do ramo de atuação, ou também qualquer área da empresa, seja financeira, comercial, RH, produção, permite ser adaptado à estrutura de dados existente da empresa, né? E, primeiramente, eu gostaria de fazer aqui um alinhamento com vocês, né? Muito importante, algumas das funcionalidades dependem de licenciamento. Estamos aqui construindo uma solução simples para um cenário comum, mas que também pode ser replicado aí e se tornar mais complexo a partir desses passos, tá bom? Os dados que serão apresentados, no caso de uso a seguir, são fictícios e foram criados apenas para efeito da demonstração da ferramenta. A plataforma oferece enormes possibilidades que podem ser designadas para cada cenário. Cada necessidade pode ter diversas formas de solução, isso a gente vai ver, né? Quem é da área de dados também já sabe, existem várias formas de chegar ao mesmo local, né? Vários caminhos para chegar no mesmo lugar. E anotem suas dúvidas para a gente bater um papo no final do nosso evento. Então, o caso de uso,
a gente tem aqui, né, um problema, seria a criação de um dashboard de vendas. Então, a empresa deseja construir um dashboard para que seus executivos possam acompanhar suas vendas, que são geradas a partir de oportunidades criadas no CRM. Para complementar a análise gerencial, há algumas informações que estão em planilhas em Excel compartilhadas no SharePoint. No dashboard de vendas a ser desenvolvido no Power BI, deverão ser criados visuais analíticos contendo informações geradas a partir de dados do CRM e das planilhas em Excel. Acho que isso é um cenário bastante comum, né, que a gente encontra. Muitas vezes a gente tem ali dentro da empresa os dados, né, a partir de um sistema legado, que seja, e outras informações que estão fora, que pertencem às áreas de negócio e que precisam complementar a análise, né? Então, como combinar esses dados de forma fácil, a gente vai ver isso aqui com o Fabric. Então, a solução que a gente vai criar, a gente vai fazer a ingestão dos dados em um lakehouse no Fabric. Os dados do CRM que estão no Dataverse serão levados a partir de um shortcut. Os dados das planilhas em Excel que estão compartilhados no SharePoint serão carregados a partir de um Dataflow. A gente vai criar, então, essas duas conexões por um shortcut e um Dataflow. Após a ingestão dos dados, a gente vai criaremos uma view para consumo a partir do SQL Endpoint. Faremos a conexão do Power BI na view de consumo, criada para elaboração de um dashboard analítico, e tudo estará organizado dentro de uma workspace, permitindo o compartilhamento do dashboard com os executivos. Então, vamos lá. Vou alterar a tela aqui. E seguir para a página do Power BI ou do Fabric. Então, a gente tem duas formas de chegar no caminho do Fabric, pelo app powerbi.com, que é o mesmo que já se utilizava, né, anteriormente para acesso ao Power BI, assim também como o app fabric.microsoft.com. E como eu já estava logada, ele não pediu para colocar as credenciais, mas né, seria a tela inicial, mas aqui a gente já tem, aqui eu tenho uma conexão já feita, né, com um Fabric provisionado na Azure, e a princípio, primeiramente, nós vamos criar aqui uma workspace. Antes de criar o workspace, vou mostrar um pouco aqui para vocês também todos os workloads que a gente tem, que são as features que foram criadas dentro do Microsoft Fabric para suportar todo esse ambiente, esse ecossistema de dados aqui no Fabric, tá? Então, como eu até já tinha apresentado, Data Engineering, que é uma feature que é muito utilizada aí para fazer o tratamento dos dados, o Data Factory, que é a parte de ingestão de dados, Data Science, para ciência de dados, Data Warehouse para fazer o armazenamento. Existem features novas que estão sendo criadas também, específicas para alguns, bem específicas, né, como databases e industry solutions, o Power BI e o Real-Time Intelligence, eles chamavam Real-Time Analytics, agora é Real-Time Intelligence, e que funciona para conexão com dados em tempo real. Então, para a gente começar, vou criar aqui uma workspace. E se chamará comercial. Aqui eu estou conectada no Fabric Capacity, em numa licença que foi provisionada. E se a gente olhar aqui pela workspace também, as informações de licenciamento, vocês verão que aqui, essa licença, ela inicia no SKU F64, aí para quem já é conhecedor, né, acho que a internet está um pouquinho lenta, mas ok. O SKU F64, e aqui tem um ponto interessante que
a gente vai mostrar um pouquinho de Copilot aqui também, né? E hoje, para se utilizar o Copilot, precisa-se ter a licença no SKU F64, mas a Microsoft anunciou aí no Fabric Conference que teve ao longo desse mês, que até o final deste mês, o Copilot também estará liberado para as licenças a partir de F2, ou seja, desde a primeira licença. Então, isso aí é uma grande novidade e de grande valor aí para a utilização do Fabric. Até importante falar, né? A gente está aqui abordando bastante sobre AI e o Copilot ele está em todas as instâncias aí, todas as interfaces do Fabric. Então, a gente encontra o Copilot no Data Factory, a gente encontra o Copilot na criação de data flows, a gente vai ver um pouquinho aqui, então, mas ele já está aí nos auxiliando bastante. Então, já criei o Workspace comercial. Aqui dentro da Workspace eu posso criar um novo item, e aí ele abre, né, essa tela. Aqui ele traz componentes de visualização de dados, aqui embaixo de ingestão de dados, e de store. Nesse exemplo que a gente nesse caso de uso, que a gente vai fazer, como é um exemplo mais simples, até por causa do tempo que a gente tem aqui, eu vou fazer a criação de um lake house, mas a gente poderia já fazer aqui algum pipeline para busca para ingestão dos dados de algum banco de dados específico, então poderia, né, para engenheiros de dados que já têm mais familiaridade com a linguagem, poderia muito bem utilizar outros recursos aí para ingestão de dados. Aqui a gente vai, como o nosso também público é bem divergente, a gente tem bastante gente da área de negócios, como também da área técnica, optamos por seguir por um modelo mais simples, que fosse fácil de entendimento. Então, vou fazer a criação de um lake house, chamado Bronze Comercial. Vou dar esse nome e vou explicando um pouco mais para frente, porque como uma boa prática, a gente, né, ao fazer a ingestão de dados dentro de um data lake, né, de um lake house, é interessante que a gente tenha ele separado em camadas. A gente possui aí como recomendação a arquitetura medalhão, e ela traz dados, né, ela recomenda ali os dados, né, que sejam em camadas bronze, silver e gold, de um modo geral, né, claro que existem outras, mas de um modo geral seria isso, para que em cada uma das camadas você tenha o dado em uma determinada fase, né? A camada bronze seria onde a gente coloca os dados brutos, da forma como eles saem do sistema. Bom, então, aqui, essa é a primeira tela aqui, né, de um lake house. A gente consegue visualizar aqui, né, todo vazio. Vamos fazer a ingestão a partir, então, do shortcut, né, o primeiro dado que eu vou trazer aqui serão as tabelas que eu preciso de oportunidades, né, para o nosso caso de uso, um dashboard de vendas, e as oportunidades que vão me trazer aí informação de vendas realizadas. Aqui, como shortcut, já existem alguns conectores prontos, né, o que é o shortcut? Ele é uma conexão direta que é feita nessas origens, e não existe duplicação de dados, não existe importação de dados, é uma conexão direta, né? Como o próprio nome diz, né? É um atalho, um shortcut. Então, esses são os conectores que se permite hoje fazer essa conexão nesse formato. A gente vai fazer pelo Dataverse. Aqui eu já tenho uma conexão. E aqui também a gente teria uma forma de edição. Eu gostaria de mostrar para vocês mais para ver a possibilidade. Mas acho que está carregando. Seria mais para mostrar um pouquinho da tela, caso precise fazer uma edição da conexão. Nesse caso aqui, a gente tem
né, o ambiente e as credenciais, como o meu já estava conectado, por isso eu quis só mostrar um pouco a carinha, mas não tem nenhuma atualização. Aí a gente faz a conexão por aqui. E aqui ele vai trazer todas as tabelas que estão disponíveis lá no Dataverse. Existem outras formas de se conectar essas tabelas. Eu optei seguir por aqui, por esse caminho, porque aqui a gente consegue selecionar tabelas específicas. Mas a gente também pode fazer essa mesma conexão a partir da Power Platform e conectar com todo o ambiente. É um outro caminho também, né? Como eu já tinha dito, né? Existem vários caminhos para a mesma finalidade. Então, aqui eu estou buscando a tabela de oportunidade e de produto da oportunidade, que são informações que eu vou precisar nesse modelo que a gente vai criar aqui. Então, feita a conexão via shortcut, muito rápido, né? Não precisa escrever nenhum código, uma conexão simples, bem intuitivo. Vai carregar aqui um preview da tabela de oportunidades e de produtos da oportunidade. São tabelas padrão aí do Dynamics 365. Está levando um pouquinho mais de tempo hoje. Mas aqui embaixo ele vai mostrando, né, a carga. Bom, até foi bem rápido. Como é um modelo de demonstração, né, são um ambiente de demonstração, então são poucos os dados também, e são dados fictícios, né, como eu também já disse. E aqui ele vai carregar um preview da tabela de produto da oportunidade. Não vou entrar aqui em detalhe dos campos, não, mas é mais para vocês visualizarem, isso também é muito particular de cada negócio, né? E vou trazer, então, as duas tabelas que a gente, né, que eu mencionei, que estão no SharePoint, e eu vou utilizar o conector de Dataflow. É o Dataflow Gen 2. Então, aqui eu vou criar primeiro o Dataflow, ele se chama Dataflow Base Clientes Cidades, que é mais para ilustrar aqui, como se eu estivesse querendo trazer uma região específica para cada cliente que não está configurado no meu sistema. Então, como se a área de negócio tivesse uma classificação específica para dados que a gente possui dentro do sistema. E aí, aqui no Dataflow Gen 2, a gente abre a tela do Power Query, que é uma tela muito comum, muito conhecida aí para os analistas de dados, e que já traz, né, carrega com ela todas as facilidades e funcionalidades do Power Query lá do Power BI. Então, eu vou usar aqui um conector para o SharePoint, eu vou conectar numa pasta do SharePoint. Caminho. E aqui eu coloco qual é o caminho. Também a conexão já está realizada. Eu já tinha feito anteriormente, ele não pediu para conectar novamente. E aqui são as duas tabelas que a gente tem, são dois arquivos, um em CSV e um em XLSX, né, em Excel. Então, eu vou primeiro conectar em um e depois faço a conexão no outro. Então, aqui está o Dataflow que eu estou criando. É o de... Deixa eu colocar aqui o nome. De base de cidades, clientes e cidades. E é essa primeira tabela aqui. Então, eu segui navegando. A utilização é bem simples e é bem fácil também, à medida em que a gente vai transformando o dado aqui, o Power Query, ele cria os steps, né, de atividades que foram realizadas. Então, ele fez a carga do dado aqui, fez a navegação, a abertura da tabela e importou os dados em CSV.
E vejam que o cabeçalho ficou aqui embaixo, isso é uma transformação que a gente pode fazer, né, um recurso do próprio Power Query para trazer o cabeçalho, a gente fica com a tabela já configurada certinha para utilização. Vejo também que os tipos das colunas já vieram configurados. Aqui embaixo ele mostra, né, qual que é o destino, onde eu vou salvar esses dados e vou publicar. Aqui está, né, ele criou aqui essa linha de data flow, ele já está fazendo a carga, assim que ele finalizar, ele vai abrir uma caixinha aqui mostrando que foi finalizado. E aqui em cima a gente tem o Lakehouse que foi criado, né? Que eu fui criando ali inicialmente. Ao criar o Lakehouse, ele cria também essas duas linhas, né? Uma linha do Semantic Model e a linha do SQL Endpoint. A gente vai navegar um pouquinho nelas daqui a pouco. Então, vamos ver como ficou lá no Lakehouse. Aquela tabela ainda está vindo para cá. Assim que ele finalizar a carga, ela já vai aparecer aqui. Enquanto isso, eu vou buscar outra tabela. Essa outra tabela é mais uma referência também para trazer como um exemplo. Na tabela de State Code Description, a tabela de oportunidades que a gente tem aqui, que vem do Dataverse, ela traz um código, né, um State Code, que é o status de cada oportunidade. Se ela está ganha, encerrada ou em aberto. Então, aqui nessa tabela de oportunidades, a gente até tem essa descrição pronta, mas eu quis trazer para vocês mais para mostrar, para ilustrar mesmo, como se estivesse fazendo aí complementando a informação baseada num código e trazendo qual é a descrição desse código. Então, o objetivo dessa tabela aqui é esse. Vou conectar novamente naquela pasta do SharePoint. E aqui ele está criando, né? Já fazendo a gestão e criando automaticamente todos os passos necessários. Essa State Code Description, vou clicar aqui para ele fazer a navegação. É um arquivo em Excel, então ele já importou por aqui. E aí eu clico na tabela. Ele poderia ter várias abas, né? Então eu teria que escolher qual a aba que eu gostaria de visualizar. E aqui ele já trouxe, inclusive, o cabeçalho no local correto, né? Qual é o valor, né? O código e qual é o label que eu quero demonstrar, né? A descrição. E vou publicar. Estão todos configurados corretamente. Preciso só alterar aqui o nome do Dataflow, por uma questão de organização mesmo. E aqui embaixo o destino. Ok, publicar. Bom, aqui está o segundo Dataflow. Enquanto ele carrega aqui também, vamos conferir lá no Lakehouse. Aqui a gente já deveria visualizar, vou fazer um refresh, para a gente visualizar as outras tabelas. A de bases de dados e clientes já está aqui. E aqui a gente visualiza ela, né, um preview, pronto, ó. Já veio a informação ali. Então, vou dar um novo refresh para a gente visualizar outra tabela. Ainda está carregando. Ela ainda está carregando. Vamos ver. Dar um refresh. Pronto, agora sim. State Code Description também já está por aqui. Maravilha. Aí aqui também, né, para
para mostrar um pouquinho para vocês as propriedades aqui, que eu acho que é legal de mostrar, né? Quando a gente visualiza aqui as propriedades, a gente tem um pouco mais de informações sobre as tabelas. Isso vai ser pode ser muito utilizado quando você precisa criar, por exemplo, um notebook, você precisa de um caminho, tem informações aqui, né, que contribuem para desenvolvimento de outras funcionalidades ou outros recursos aqui dentro do Fabric. E um ponto importante também de mostrar é o formato da tabela, né? Eles todos vêm em formato delta também, como eu disse no início. Entre outras informações aqui que são utilizadas, podem ser utilizadas para a criação de outros recursos, apontando aqui para as tabelas, né, para você localizar. Então, todas elas também aqui, as tabelas que vêm do SharePoint, em formato Delta também. Bom, e aí aqui, deixa eu ver se tem algo mais aqui interessante. Aqui também a gente poderia criar, por exemplo, um notebook, tem várias possibilidades aqui, né? E aí, né, aqui eu vou mudar para o SQL Endpoint, que o próximo passo será a construção de uma view, porque o objetivo, né, desse caso de uso é montar um dashboard de vendas, ou seja, ter lá no Power BI um dashboard de vendas conectado em uma base estruturada de dados. Não é simplesmente desenvolver um dashboard em Power BI, né? Acho que todo mundo já tem aí um dashboard em Power BI, já trabalha com Power BI, e quem também não tem, a gente, né, trabalha bastante Power BI aqui na Alpha People, mas a ideia aqui é trazer também toda essa estruturação de dados antes mesmo de chegar no Power BI, que é o benefício que o Fabric traz para a gente. Toda essa facilidade, né, e como vocês estão vendo, de uma forma muito amigável, muito fácil de navegar, e no final, a conexão já direta com o Power BI. Então, para que a gente tenha essa informação para consumo do Power BI, eu vou agora aqui para o SQL Endpoint. E aqui a gente vai criar uma view. Então, aqui a gente tem, né, o Lakehouse e as tabelas que a gente conectou. Também, assim, poderia ter sido criadas como arquivos ou como tabelas, né? A gente tem a opção de trazer aqui também como arquivos para dentro do nosso Lakehouse. No caso do nosso exemplo, eu trouxe como tabelas, e aqui a gente consegue, então, criar, por exemplo, a partir de um código em SQL, a gente consegue fazer uma consulta. Eu tenho aqui já um código pronto, que eu vou copiar e colar, porque um rascunho, uma cola, justamente para não ter que ficar escrevendo aqui, a gente ganha um pouco de tempo. Então, aqui o que eu estou fazendo nada mais é do que um select, né, uma busca lá de dados na tabela de oportunidades. Então, eu trago aqui dados da oportunidade, o ID, o nome, que é a descrição, dados do cliente, ID, nome do cliente, quem é o vendedor, close date, que vai ser a data mesmo de fechamento daquela oportunidade, ou seja, a data da venda, né, que corresponde à data da venda, isso para o meu modelo de negócio aqui, o produto, que aí vem da tabela de produtos, né, então aqui embaixo a gente tem o join com a tabela de produtos, o valor baseado no produto, do que foi o valor por produto, o state code description, que é aquela descrição do código do state code que eu mencionei, né? A cidade, o estado e a região que vem da tabela de clientes. Todas essas tabelas são as que a gente trouxe do SharePoint, né? Em Excel e CSV. E aqui eu coloquei uma condição que eu quero somente aquelas que estão com o status on, porque para mim, para o meu negócio, eu considero a venda realizada a partir de oportunidades que estejam com o status de ganho, né, de oportunidade de ganho. Então, essas são as vendas. E aqui são só tratamentos também para não trazer informação desnecessária. Então, eu vou rodar. E aqui ele já traz, né, o resultado dessa consulta que eu fiz.
com todos os campos, todos os registros. São poucos os registros, né? Mas é porque é um ambiente de demonstração, tá bom? Então, aqui, a partir do momento em que eu tenho essa query, eu consigo salvar ela como uma view e utilizar essa view para consumo. Né? Então, eu vou salvá-la como uma view, chamando de view de vendas realizadas. E eu me lembrei que acabei não passando, mas vou mostrar para vocês já já, sobre o Copilot. Então, aqui veio a view, né, já criada. Então, ela, né, a view que eu acabei de criar, ela aparece logo aqui embaixo. Acho que é legal, antes mesmo de seguir aqui para o próximo passo, mostrar um pouquinho ali no Dataflow que a gente construiu as possibilidades que se tem, né, de ter aí o uso do Copilot. Fazer por aqui. Criar um Dataflow novo. Que acho que facilita para a gente visualizar. Que poderia ser, o que também é muito utilizado nos modelos de dados, a criação, por exemplo, de uma tabela calendário. Então, eu poderia usar aqui o Copilot para facilitar e ganhar em muitos steps do meu desenvolvimento, né? Então, eu poderia pedir para ele crie uma nova tabela chamada calendário e dando uma lista de datas de 1º de janeiro de 2025 até o dia de hoje, e inclua colunas mês, ano e nome do mês. Pode ser. E aí ele faz esse trabalho, né? Então, aqui ele já cria essa tabela, traz ela pronta, né? E todos os steps aqui criados, né, para a composição dessa tabela. Então, ele trouxe exatamente o que eu pedi, né? Desde o dia 1º de janeiro até, vamos ver. O formato dele está em inglês, né? Até porque o meu navegador é em inglês, aqui todo o meu Windows também. Então, né, até o dia de hoje, 24 de abril. Maravilha. Poderia fazer aqui, né, em números, um universo de possibilidades para auxiliar aqui dentro do Dataflow. Então, o Copilot ele está, né, dentro de todas as instâncias praticamente hoje. Tem alguns lugares talvez que esteja em preview, mas ao longo desse ano, final do ano passado e início agora de 25, a Microsoft foi liberando bastante feature do Copilot. Então, a gente já tem ele pronto aí em praticamente todas as engines do Fabric, o que facilita bastante, principalmente ali também na criação de pipelines, os códigos né, para a criação de fluxos de trabalho. Então, ele já está em todas as engines aí do Fabric, o que facilita bastante. Eu vou publicar esse daqui, apesar da gente não utilizar ele, foi mais para demonstração. E, bom, tudo bem, ele pode ficar por aqui, não é nenhum problema. Eu vou voltar lá para o nosso Lakehouse e para o endpoint. Também poderia ter ido pela tela inicial. Voltando aqui, a gente tem a view. Aqui também temos o Copilot, que a gente poderia utilizar para análise do que a gente já tem aqui. Mas, nesse momento, acho que o que é legal é entender como que a gente pode utilizar essa informação para a construção, então, de um dashboard, né? Aqui, diretamente, a gente já poderia conectar
o Power BI. Então, pelo New Dashboard, ele faz aqui a conexão direta, ele carrega, nesse caso, todas as tabelas e a view que foi criada. Tem um erro, acho que tem algum que está em refresh. Era o último Dataflow. Que foi o Dataflow que eu criei agora da tabela calendário. Agora que ele finalizou, provavelmente vai dar certo. Bom, então aqui eu tenho já a tela do Power BI na visão, né, aqui no Power BI Service, que é na versão online. Então, aqui na versão online, a gente já consegue construir, sim, um dashboard a partir dos dados, né? Aqui a gente tem a view com todos os dados prontos para consumo, como também as tabelas que já estavam carregadas lá. As tabelas, elas podem ser melhor organizadas, né, em camadas, como eu disse anteriormente, e a view poderia estar na camada Gold. Então, como que a gente, por questão de tempo mesmo e de dinamismo, eu fiz apenas uma camada, mas por boas práticas a gente faz aí uma melhor organização dos dados para que se conecte apenas em dados de camadas de consumo. Então, aqui a gente poderia ter apenas a view, ou também tabelas aí de acordo com cada negócio, e fazer a conexão por aqui no Power BI. Então, poderia ter aqui, por exemplo, uma tabela, né, de clientes e valor de venda. Então, aqui ele já traria para mim uma visão, já consigo ter uma informação mais gerencial, né? Então, seriam os clientes, valor de venda. Poderia ter também aqui uma visão mais gráfica, por produto, por produto, valor. Aqui também vai muito do negócio, então, e além do que toda essa configuração, formatação, a gente tem diversas possibilidades de explorar, né? O Power BI aqui tem inúmeras possibilidades também. Então, o que eu estou criando é mais para a gente ter uma visão simplificada, que seriam vendas realizadas por produtos. Poderia ter ainda um mapa para a gente ter, talvez, aqui por cidade, estado, errado, cidade, estado, e o valor, indicando aqui o tamanho de cada bolha, né? Seriam os valores. Então, a gente teria aqui vendas realizadas por região ou por localidade. E aqui só para a gente também ter um padrão, vendas realizadas por cliente. A gente pode, inclusive, colocar um título. Dashboard de vendas, que era o nosso objetivo. Vamos aumentar um pouquinho. Apenas para simular, né, aqui uma ideia de dashboard. E num formato bem simples, simplesmente mesmo para mostrar, né, que é possível chegar por aqui em uma informação executiva, uma informação gerencial, e explorar bastante essa parte de visualização de dados. Mari. Oi. Uma pergunta que surgiu aqui. A Larissa fez uma pergunta no chat. Claro. Até agradeço porque não estou conseguindo visualizar as perguntas. Se seria possível demonstrar uma análise preditiva das vendas baseada no histórico com IA.
Eu acho que aqui a gente talvez não tenha tempo suficiente para explorar também, né? Na minha base aqui é uma base de demonstração, então eu acho que a gente pode talvez marcar com ela um momento especificamente para isso, porque o tempo e a nossa base talvez não sejam favoráveis no momento. Tudo bem? Pode ser assim? Aí, pessoal aí do nosso time, se puder entrar em contato com ela para a gente marcar depois uma sessão, acho que pode ser interessante. Ótimo. Maravilha. Bom, então aqui a gente tem esse primeiro dashboard, eu vou salvar como vendas realizadas, Power BI Service, só para a gente identificar qual que é, porque para quem já é desenvolvedor aí de Power BI, né, os analistas de dados, sabem que esse recurso aqui de criação de dashboard pelo Power BI Service, ele é um pouco limitado, então quando a gente precisa, né, criar um dashboard mais complexo, mais elaborado, criação de medidas, colunas calculadas, tabelas calculadas, a gente não consegue, né, fazer por aqui. Então, o ideal é utilizar o Power BI Desktop e fazer a conexão no nosso OneLake para utilização lá no Power BI Desktop. Então, eu vou fazer esse outro caminho agora para a gente poder se conectar e utilizando, então, o Power BI Desktop. Aqui no Power BI Desktop, aqui é a camada de modelagem, né? Então, diretamente por aqui, a gente consegue conectar. A gente tem diversas formas de conectar, né? De fazer conexão, as conexões já nativas para o Power BI, e aqui tem um atalho para o OneLake. E todos alguns componentes aqui do catálogo do OneLake. Então, o que a gente criou foi um Lakehouse, vamos conectar no Lakehouse. Carregando, ele só vai pedir para eu confirmar as minhas credenciais. Estou inserindo as credenciais que ele pediu. E aqui ele vai pedir novamente. Acho que eu cliquei 2 vezes. E aqui está o Lakehouse que a gente desenvolveu agora há pouco, esse bronze comercial. E aí, na conexão, eu vou me conectar diretamente no SQL Endpoint, que é onde a gente carregou as tabelas e criou a view. Mais uma conexão. E ele está estabelecendo a conexão. Bom, aqui ele então carrega várias views e componentes já criados pelo próprio sistema, né, que ele identifica. Aqui embaixo a gente tem a view, vendas realizadas, que foi a que eu criei, e também as tabelas que foram carregadas, né. Eu não preciso ver as tabelas, nesse caso eu só preciso da view, né, que é a minha informação para consumo. E aqui tem um ponto importante, que é a forma de conexão. Quando a gente fez a conexão lá no Power BI Service, ali a conexão é direta, né? É o Direct Query. Então, o dado ele está conectado diretamente, online, ali no Lakehouse. Aqui a gente tem também a opção de importação de dados, que
vai depender muito da necessidade, né? A escolha de qual tipo de conexão depende muito da necessidade, porque muitas vezes, quando a gente trabalha com Power BI, é indicado a gente utilizar o formato de importação de dados por uma questão de otimizar processamento, consumo. Então, quando a gente tem a conexão direta, tanto o consumo dos dados, né, que fica ali atualizando todo o tempo, e também o processamento desse dashboard, todos eles acabam sendo comprometidos. Além do que, com o Direct Query, a gente tem recursos limitados em DAX, em recursos de modelagem. Então, o import data, né, a importação de dados aqui nesse formato no Power BI, ele é melhor para ser trabalhado. E aí, nesse caso, quando a gente usa, né, o import data, quando eu não preciso ter a informação minuto a minuto, a gente consegue configurar até 8 horários, né, nas licenças básicas, a gente consegue configurar até 8 horários de atualização. Então, sendo um dashboard de vendas para executivos, eu não preciso que essa visualização seja feita com base no dado minuto a minuto. Nesse meu caso de uso aqui, eu preciso ter essa informação todos os dias atualizada referente ao dia anterior. O que está acontecendo ao longo desse dia, eu vou saber no dia seguinte. Então, eu posso criar aqui no formato de importação de dados e configurar atualizações automáticas para que no dia seguinte ele atualize. Quando eu chegar no trabalho, o dashboard já está com todos os dados atualizados. E aí eu faço essa configuração um pouquinho mais para frente. Então, vou utilizar o modo de import data. E aí ele vai abrir aqui, né, o Power Query. E ele já traz aqui toda a tabela. Se eu precisar também, posso fazer algum tratamento ainda aqui no Power Query com inúmeras possibilidades, né, de tratamento desses dados. Não é o caso. E ele ficou com essa telinha aberta. Está carregando a tabela. São poucos registros. E aqui está, né, a tabela de de vendas realizadas. Posso aqui fazer o mesmo ou um outro dashboard específico. Vou criar um dashboard só para a gente ter uma informação aqui. Um dashboard de cidade e inserir aqui um cabeçalho. Dashboard de vendas. E nesse caso, o que a gente vai fazer vai ser publicar ele lá na versão online, né, na Workspace. Vou alterar aqui só para a gente ter uma carinha um pouco melhor também, né? É sempre importante a gente pensar no layout. Não é o objetivo aqui, né? Porque tem também muitas possibilidades de explorar layout, mas é só mesmo para a gente demonstrar. E aqui também a gente tem o Copilot, né? Então, eu poderia conectar o Copilot por aqui também. Então, por exemplo, né, ele pede... E aí, nesse caso, como eu estou no desktop, ele vai me pedir para selecionar o Workspace, porque essa Workspace, a licença que consta na Workspace, né, ela registrada, é a que ele vai utilizar para conexão. Então, poderia pedir para ele aqui me sugerir um conteúdo de uma página. Tá. Ou, na verdade, vamos ver. E um dashboard de vendas realizadas por cliente, produto e região. Vamos ver se vai. Está com algum bug no clique. Vou fechar e abrir novamente. Vamos ver.
Estou com algum bug aqui no clique. Mas aqui ele criaria um dashboard baseado nessa tabela. Mas tem alguma... Tem algo aqui que ele não está correspondendo. Vamos ver se agora vai novamente. Agora foi. Que, né, eu cliquei no primeiro item aqui, Create a New Report Page, e aí, na verdade, ele traz aqui que pode me ajudar, né? Ele traz instruções em inglês sobre o próprio dashboard, né? Sobre a view, aqui métricas que podem ser criadas também, então isso aqui já facilita, né? Para a criação, ele inclusive dá aqui quais são as funções em DAX a serem utilizadas, as dimensões a serem usadas também, né? Quando a gente pensa no Power BI, a gente sempre pensa no Star Schema, que é a composição das tabelas, né? A forma de modelagem das tabelas. E o Star Schema, ele tem sempre as tabelas fato e tabelas dimensão, então por isso que ele coloca dessa forma, né? A tabela, a fato seria mesmo as vendas e quais as possíveis dimensões por data, produto, vendedor, cliente ou localização. Vou voltar aqui então com o teste. Crie um dashboard de vendas realizadas por cliente, produto e região. Deixar aqui um pouco para a gente poder visualizar melhor. E aqui ele criou, né, um dashboard com um título, colocou aqui alguns possíveis filtros, né, pelas dimensões que ele já identificou, né, de região, produto, nome do cliente. E vendo que eu conversei com ele ainda em português, mesmo assim ele entendeu, né, um card aqui com o total de vendas, a tendência de vendas, aqui, né, dentro desse período, vendas por cliente, produto e região, que foi exatamente o que eu pedi. Aqui dá para a gente explorar ainda mais. Ele descreve aqui também, né, o relatório está pronto, aqui tem como que ele consta, né, o que ele é, vendas realizadas, no total de vendas, a tendência, ele, né, fala bem detalhado dos componentes que foram criados, um gráfico de área, um gráfico de colunas, então ele ajuda, né, como é o Copilot, né, um assistente para que a gente ganhe aí steps no nosso dia a dia. Então ele já traz. É claro que muitas vezes o layout não pode ser melhorado. A informação, né? Ele poderia talvez trazer aqui código do produto e o que eu gostaria de ver não seria código, seria o nome ou o contrário. Então eu posso fazer essa alteração, mas de alguma forma já ganhei aqui muitos steps no meu dia, muitas horas de trabalho eu já ganhei aqui na frente. Bom, eu vou publicar. Primeiro preciso salvar, né? Um arquivo. Dashboard de vendas. E aí ele vai me pedir para confirmar a conexão mais uma vez. Ainda está processando aqui para confirmar a conexão. Sempre que a gente vai conectar, ele pede para confirmar. Em alguns casos, né, ele pede para confirmar. Mas vamos lá. Selecionei a workspace comercial, que foi a que a gente criou. Está publicando e foi publicado com sucesso. Então, vamos lá ver. Né, aqui, aquele dashboard que a gente já tinha feito. Vou voltar aqui para o workspace. E aqui está.
o dashboard de vendas. Nesse caso, vejam que ele cria duas linhas, uma de report e uma de semantic model, porque esse semantic model ele é um semantic model separado, é um semantic model do Power BI que foi importado aqui para dentro. Lá dentro desse semantic model, a gente pode ter relacionamentos de tabelas diferentes do semantic model que foi criado no Lakehouse. Então, são modelos semânticos de fatos diferentes, né? E aí aqui ele tem essas duas linhas. Vamos só ver se está certinho. O dashboard que a gente publicou. Que ele vai carregando. O dashboard. E é legal ver o trabalho com o Copilot, porque ele realmente veio para facilitar, né? A gente, sabendo fazer ali as perguntas corretas e dar as instruções, ele facilita bastante. Então, tá aqui, esse é o dashboard que a gente criou lá no Power BI Desktop e trouxemos aqui para dentro do Power BI Service na nuvem. Aqui agora a gente poderia compartilhar ele com outras pessoas, com as pessoas da organização. O Power BI Desktop é apenas um aplicativo que a gente baixa na máquina para facilitar o desenvolvimento do dashboard. É um aplicativo gratuito, então, para que a gente possa compartilhar, aí sim é necessário ter uma licença de Power BI, e tanto para compartilhar como para visualizar, e aí tem vários modelos de licença, esse é um assunto também para outro momento, mas mais para dar um briefing para vocês, assim, né, aqui, estando aqui no Workspace, para que eu possa ter uma Workspace e publicar um dashboard de Power BI, compartilhar com a minha organização, eu preciso ter uma licença, então aqui ele está publicado, e aqui eu poderia, então, como eu tinha dito, configurar os horários de atualização. Aqui em Refresh, eu escolho aqui, por exemplo, né, Brasília, o horário de Brasília, eu poderia vir aqui e configurar um refresh automático todos os dias em um horário específico, 6 horas da manhã, por exemplo, e quando eu chegar no trabalho, o dashboard já está todo atualizado. Então, essa seria uma opção, a gente pode criar outros horários aqui, né? Enfim, mas para mostrar para vocês essa possibilidade. E tem várias outras configurações por ali também. Bom, aqui então eu concluo essa demonstração, né? Vou voltar para a apresentação para a gente fazer para a gente visualizar aqui juntos o que a gente fez, né? Um wrap-up do que a gente criou aqui então. Os dados principais, né? Eles tinham como origem o Dataverse, que é alimentado pelo Dynamics 365, né? Com as oportunidades que são criadas lá. E oportunidades que se convertem a vendas. Esses dados foram inseridos no OneLake, do Fabric, e para isso a gente criou uma workspace para fazer essa organização do ambiente, e dentro dele a gente criou um Lakehouse para armazenamento dos dados. Fizemos a ingestão dos dados do Dataverse nesse Lakehouse a partir do recurso de shortcut, que é o que a gente tem aqui. Então, a gente tem a Workspace, o Lakehouse, o Shortcut, que é uma conexão direta, né, o Shortcut, e que utiliza uma integração nativa sem necessidade de cópia de dados, ou seja, sem duplicar os dados. Isso economiza espaço, mantém a integridade do dado, né? Depois a gente fez o enriquecimento desses dados a partir da ingestão, né, por uma planilha Excel e em CSV, com o recurso de Dataflow. E a partir de uma consulta em SQL, a gente criou uma view utilizando SQL Endpoint para deixar o dado pronto para consumo. E, por fim, a gente conectou o Power BI a esses dados para explorar formas de análises mais gerenciais. Aqui, antes de passar para o próximo slide, uma outra possibilidade seria, inclusive, disponibilizar esse próprio dashboard, que é o que continua aqui, dentro do próprio Dynamics. Então, a gente poderia, além de compartilhar ali na Workspace, né, que é a forma de compartilhamento de dados do Power BI, de todo o Fabric, a gente sempre passa pela Workspace, a gente poderia usar também o dashboard criado
para compartilhar dentro do próprio Dynamics, tá? A gente também pode depois marcar, se for o caso, uma outra sessão, caso quem tiver interesse em visualizar como é feito essa versão embedded, vamos dizer, no próprio Dynamics, é uma outra possibilidade. E aqui eu trouxe um exemplo de arquitetura mais para ilustrar, né, a boa prática que se tem de construção de arquitetura para organização de dados, né? Ela pode ser criada a partir dos recursos que a gente utilizou no caso de uso hoje. Então, como eu disse, foi um caso de uso simples, mas ele é base para uma construção de uma arquitetura que pode ser bem mais complexa, né? Então, apesar dessa solução que eu apresentei ser simples, numa visão de engenharia de dados, ela pode ser base, sim, para a criação de um modelo de dados bem mais complexo. Então, aqui a gente tem uma indicação de origem de dados, Dataverse, Excel ou um banco de dados, e a partir do Data Factory, a gente faz a ingestão desses dados por diversas formas, né? Seja por Spark Job, lá com pipeline, com criação de notebooks também para o Spark Pool em linguagem Python, e isso mais para os engenheiros de dados que já têm aí essa facilidade e o conhecimento. É possível trazer fazer a ingestão de dados a partir dessa mesma linguagem, né? A conexão direta via shortcut, como a gente fez, que foi muito simples. A conexão também via Dataflow, Gen2, que é muito mais usado também por analistas de dados pela familiaridade com o próprio Power BI. O CopJob, que é um recurso novo, que ele também está em preview, e ele vai vir com uma funcionalidade muito bacana que vai permitir cargas incrementais, né? Então, são algumas das formas da gente fazer a ingestão de dados, e quando a gente utiliza esses recursos, a gente está utilizando a engine do Data Factory dentro lá do Fabric, né? Ele fica por trás, em background, mas a engine que é utilizada para essa ingestão é o Data Factory. E depois, a partir da criação de pipelines, a gente pode estender, né? Depois que a gente entender melhor essa ingestão de dados aqui, qual a melhor forma, ela é encapsulada aí dentro de um pipeline para então armazenar no storage, né? Então o pipeline ele é utilizado aqui para fazer esse fluxo de atividades, né? E aí a gente faz o storage dentro das camadas. Como padrão, é importante inicialmente o dado ser armazenado no formato bruto, seja numa camada bronze ou até numa land zone, né? Existem algumas formas de se construir essa arquitetura. Depois disso, os dados são processados, e aí aqui a gente utiliza notebooks para isso. São processados e levados para a camada Silver, já com algum tratamento de limpeza, eliminação de duplicadas, formatação de campos, algum tratamento mais inicial, assim, que é feito nos dados, e em seguida, a partir de outro notebook, a gente leva os dados para a camada Gold, né, que aí eles ficam disponíveis já para consumo, seja a partir do SQL Endpoint, ou seja a partir da criação do Semantic Model e conexão do Power BI. É só um exemplo mesmo para ilustrar aqui para vocês, né, todo esse ecossistema do Fabric e como ele pode ser, ao mesmo tempo que complexo, ele vem com toda essa facilidade de uso, né? E isso que é o grande diferencial dele. Antes na Azure a gente precisava provisionar cada um desses componentes, cada um dos recursos. Então, aqui no Fabric, a gente já vem com todos eles provisionados, disponíveis, e a utilização é de acordo com a necessidade do negócio mesmo e do modelo que se deseja criar. Então, voltando aqui para aqueles pilares, né, que eu falei lá no início, do Microsoft Fabric, e diante de tudo que eu já apresentei aqui, com o Fabric é possível transformar os dados brutos em insights para usuários do negócio, a partir de uma experiência familiar, intuitiva e fácil de entender. Pode ser integrado ao Microsoft 365. Podemos, por exemplo, inserir um dashboard em uma apresentação de PowerPoint e navegar nele a partir do slide.
compartilhar com times, né, ou pessoas a partir do aplicativo do Power BI no Teams. A gente também pode usar um Excel de forma integrada para analisar os dados vindos do Fabric. E toda essa manipulação é feita com o Microsoft Graph, que é uma API responsável por manipular os produtos Microsoft. A integração do Microsoft Fabric com o Microsoft 365 oferece uma solução robusta e unificada para gerenciamento e análise de dados. E isso permite que as empresas aproveitem os seus dados e obtenham insights importantes para impulsionar a tomada de decisão e o crescimento do próprio negócio, né? Então, que é o insight para ação. O Copilot ele está disponível em todas as camadas do Microsoft Fabric, e com ele é possível usar uma linguagem de conversação natural, como a gente fez aqui, né, de diversas formas. O seu diferencial é que ele herda as políticas de segurança, conformidade e privacidade da organização, e isso é muito importante, né? Com a integração do Fabric com a Azure e OpenAI, é possível utilizar os serviços cognitivos da Azure. O objetivo é ajudar os desenvolvedores a criar aplicativos a partir de inteligência artificial generativa, seja para análise de texto, detecção de idiomas, análise de sentimento ou tradução. A inteligência artificial é uma parte do Microsoft Fabric que permite que as organizações enriqueçam seus dados, maximizem o valor dos dados e obtenham insights mais profundos, né? Principalmente aí com a orientação para a inteligência artificial. A Microsoft ela já disponibilizou o Copilot nas diversas camadas do Fabric, do Power BI, como a gente viu, e hoje, para habilitar o Copilot no Fabric, é necessário contratação a partir da SKU F64, que foi o que eu disse, portanto, já foi anunciado que até o final do mês de abril o Copilot estará disponível para todas as SKUs a partir do F2. Então, com o Copilot do Microsoft Fabric hoje, é possível usar a linguagem natural para criar fluxos de dados, pipelines, escrever instruções em SQL, criar relatórios, desenvolver modelos de machine learning. No Data Factory, por exemplo, é possível descrever como você deseja fazer a ingestão e transformar os dados usando linguagem natural. Ao trabalhar com notebooks em engenharia de dados ou ciência de dados, é possível utilizar o Copilot para enriquecer, modelar, analisar, explorar os dados mais rapidamente. Como eu disse, né, fazendo as perguntas ali de acordo, ele pode muito ajudar a ganhar muitos steps no desenvolvimento. Ele também pode ser usado no Power BI de várias formas, como a gente viu também, para auxiliar a criação de funções DAX, para criar relatórios a partir de uma tabela, como a gente fez, para resumir insights em textos narrativos. E aqui, na sequência, eu tenho ainda 2 slides que mostram um vídeo do uso do Copilot, né? Eu vou passar, eles são bem rapidinhos, são 2 minutinhos, e eu vou contando aqui para vocês. Mas para exemplificar, porque seria uma forma mais rápida, né, de mostrar o uso do Copilot. Então, aqui ele está utilizando o Copilot no Power Query, e aí ele pede para fazer um filtro aqui, de acordo com os dados, só dos funcionários, dos colaboradores casados. E aí ele mesmo já, acho que foi até tão rápido que não deu para ver, né? Mas ele fez o filtro aqui. Ele vai lá e aplica um filtro aqui no campo de status, marital status, né? Status civil, para M, que são os married, que são os casados. E aqui ele pede para manter somente as lojas que estão na cidade de Antelope, né? Ele não dá o código, mas aqui na tabela ela consta apenas o campo de código, de zip code, que é o CEP. Então, ele busca qual é o CEP. Deixa eu voltar também aqui rapidinho para mostrar. Ele busca o CEP para poder fazer um filtro. Então, veja que ele faz o filtro pelo zip code, que é o próprio CEP, mas em nenhum momento aqui na instrução foi dado o CEP, né? Aquela caixinha que estava aqui é uma caixinha só para confirmar o CEP utilizado por ele. Aqui ele pede para criar a tabela calendário, né? Até aquele exemplo que a gente já fez. Então, ele vai fazer exatamente a mesma criação da tabela calendário. E aqui todos os steps, exatamente como a gente fez, só as colunas que são um pouco diferentes.
E ele ainda pede para descrever quais foram os steps da query. Então, aqui ele descreve, ele criou o calendário. Foi bem rápido. Deixa eu voltar aqui. Ele criou aqui a tabela calendário, os campos, exatamente como... Nesse caso, ele só pediu para construir uma tabela calendário, né? Então, ele depois... O usuário pede para o Copilot descrever quais foram os campos e os steps usados. Agora, o Copilot no Data Factory, né, com o Data Pipelines. Aí ele vai usar o Copilot aqui, ainda está com a logozinha antiga até, pede para criar uma atividade chamada Lookup Country, que é uma atividade de lookup, dentro do esquema lá do banco de dados da Azure SQL. Então, ele pede para criar essa atividade de lookup e, então, criar um loop. Deixa ele terminar de escrever aqui, aí a gente... vê. Dá uma pausa aqui para a gente... Ele pediu, então, para o Copilot criar uma atividade de lookup, indica o nome da atividade, né? Qual que é o nome dessa atividade. Ele ainda pede para que, logo em seguida, ele crie uma outra atividade de loop sobre o resultado da primeira solicitação, que aí ele, para que ele possa, então, copiar a tabela country name no valor de saída. E aí ele indica o banco Lakehouse, né, para que seja criado nesse banco aqui, nesse Lakehouse. Então, vamos lá. Aí o Copilot processa, gera atividade, pipeline, que o Copilot, o usuário está pedindo para ele rodar o pipeline, né? Aqui no pipeline. E o Copilot inicia. E aí ele vai mostrando o output sendo utilizado até ser concluído, né? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, são vários códigos que são facilitados aqui pelo uso do Copilot e tudo, né, tudo que foi construído aqui, sem que o usuário tenha que escrever uma linha ou fazer uma ação, criar qualquer atividade. O próprio Copilot criou tudo. Aqui é o segundo slide. Deixa eu ver. Aqui sim, é o outro vídeo do Copilot dentro da Workspace, e o usuário seleciona um Semantic Model, clica para, né, então, criar um report. O Power BI cria um report em branco, e aí, a partir dessa estrutura de dados do Semantic Model, ele vai fazendo os pedidos ali de transformação, né? Na verdade, ele vai clicar em... Vamos ver, né? Em dataset, ele vai pedir, né, para o Copilot dizer para ele, descrever aqui o que consta nesse dataset aqui, né, nesse Semantic Model, que são todas essas tabelas. Então, ele fala, né, aqui o que tem. Aí ele analisa e retorna sobre o conteúdo desse Semantic Model, desse dataset, que contém informações sobre clientes, que visitaram uma rede de hotéis em diferentes ilhas, seus hábitos de consumo, preferências e feedbacks. Ele ainda sugere que esse dataset pode ser utilizado para criar relatórios e dashboards para a performance da rede de hotéis, para a rede de hotéis. Ele ele recomenda também dashboard sobre a receita, satisfação de cliente, retenção e eficácia de marketing, do módulo e
de modo a ajudar, né, a rede de hotéis a identificar as tendências, padrões, oportunidades de melhoria de serviços, atração de clientes, que é o que ele está falando aqui em todo esse texto, né? Eu já fui adiantando, porque ele está passando muito rápido, mas é exatamente o que ele está destacando aqui agora. E aí, vamos ver o que mais que ele vai pedir. Ele pede para sugerir o conteúdo para esse relatório. O usuário pediu, né? E vamos ver o que o Copilot vai gerar de informações aqui para ele. Então, o Copilot sugeriu aqui algumas opções. Vou dar uma pausa aqui também. Né, ele sugeriu aqui algumas opções: Customer Segmentation, Island Performance, Spy and Sport Services, Season and Quarterly Trends. Então, ele dá aqui de acordo com todo esse conteúdo que ele tem no dataset, ele sugere algumas opções. E aí o usuário vai selecionar alguma delas, vamos ver. Ele pede para fazer segmentação e comportamento do cliente. Então, criar uma página para analisar os diferentes tipos de clientes, grupos, gêneros, principais interesses, e como eles utilizam, né, o dinheiro, visitas repetidas, retorno, né, tempo de estadia e retorno. E aí ele cria, né, então, um dashboard com cabeçalho, filtro, cards, assim, no mesmo estilo, claro, né, são dashboards diferentes, informações diferentes, mas é o mesmo racional ali do que a gente já fez, né, também no próprio Power BI Desktop. Mari. Oi. Fábio aqui. Então quer dizer que você consegue aí com o Copilot validar o dataset que você tem, né? Saber o que é que está de forma descritiva, né? Dentro dos dados que você tem disponíveis para criar o dashboard e obter sugestões e validar as sugestões antes de construir, né? Então ele vai dando sugestões e você vai validando o que você quer utilizar das sugestões para construir os seus dados no seu dashboard. É isso? Isso mesmo. E aqui a conversa ainda pode continuar, né? Porque se você faz um pedido de um dashboard, por exemplo, ou de uma informação e não é suficiente, é como o Copilot mesmo, né? A ferramenta que a gente já utiliza. Você segue a conversa aqui com ele, você pode pedir alterações, você pode pedir novos dashboards, você pode ir aprimorando aquilo que ele já construiu, né? Ou já te retornou ali de informação. Mas é isso mesmo. Ótimo. E aí, então, continuando, vamos ver qual seria o próximo passo dele. Né? Ele está mostrando aqui o dashboard. E aí ele vai mostrar aqui, né, parte de visualização. Ele vai fazer a alteração, ele mostra justamente que é possível alterar, né, tudo que foi criado ali pelo Copilot. Então, se o tipo de gráfico não era o que se gostaria, poderia ser utilizado. Agora ele vai pedir para gerar um novo dashboard. Create a page agora para examinar a demanda, receita, lucratividade. E aí ele vai criar provavelmente um novo dashboard para isso. Enquanto isso, ele está mostrando aqui, né, os filtros por idade, aqui faixa etária. Então, aqui está, né, o novo dashboard que ele criou. E aí, agora sim, baseado em demanda, receita. Aqui ele expandiu o gráfico, mas para exibir o detalhe dele, que é um recurso do próprio Power BI. Isso quem está fazendo agora, né, é o usuário.
Então, para analisar, né, validar, justamente aí como o Fábio perguntou, justamente para validar se o que foi construído tá de acordo com o que ele esperava, né? E ele está navegando aqui só para mostrar mesmo um pouco mais em detalhe dos gráficos que foram construídos, as tooltips também, a construção é como se fosse feita mesmo pelo próprio usuário, né? Só que com a facilidade do Copilot. Então, a interação é a mesma, tudo é mantido, né? Todos os recursos são mantidos. E aqui ele também ainda está mostrando o filtro, né? Que é a interação do filtro com todos os visuais. Né? Ele selecionou Not Returning, então ele acaba aplicando o filtro para todos. Bom, ele vai seguir aqui. Ele pede para criar uma página para demonstrar as tendências. E por ilhas, né? Por quais ilhas têm maior rentabilidade, aí talvez os maiores, os valores gastos, né? Por ilha. E aí ele vai gerando. E aí, quando a gente vê aqui, né, essa Copilot trabalhando, e a gente pensa, né, estou aqui esperando, mas o tempo de trabalho que a gente tem para desenvolver um dashboard é longo, né? A gente precisa criar aí ideia, precisa criar, entender os melhores visuais. Então, aqui com o Copilot a gente adianta muito, né, todos esses steps. Então, aqui ele acabou criando o último dashboard de tendências de valores gastos por ilha, né? Então, mas para demonstrar isso, ele já terminou esse vídeo. E aí, eu finalizo por aqui e agradeço a todos aí pela participação e por nos acompanhar até agora. A gente vai ter um espaço aí para perguntas e respostas. Caso não haja tempo disponível para responder, a gente pode, né, podem encaminhar também as perguntas para o nosso time aí que retornaremos. Eu agradeço enormemente, muito obrigada e tenham um ótimo dia a todos. Aí eu devolvo para o Fábio para dar continuidade. Mari, eu vou pedir o favor de continuar aí, né, para a gente não precisar mudar mais de tela. Tu pode passar para a próxima tela? Claro. Então, pessoal, existem várias formas de a gente iniciar essa adoção, né? A gente sabe que o processo de adoção, ele parte aí com um patrocínio dos executivos, das iniciativas alinhadas aos objetivos de negócio, né? Mas eu acho que a gente pode pular para outra tela dos incentivos, Mari. A Microsoft, ela tem disponibilizado vários incentivos através dos parceiros estratégicos, né? Alguns parceiros são escolhidos para entregar alguns serviços para clientes através de incentivos. E a cada ano fiscal, a Microsoft renova aí a quantidade de incentivos para serem aplicados. Então, são incentivos que eles variam por área de negócio, então, por produtos, grupos de produtos, né, a área de negócio da própria Microsoft. Então, a gente tem incentivos voltados para a parte de produtividade, a parte de Modern Place, né, Copilot, parte do Microsoft 365. Temos incentivos associados à área de Business Applications, onde tem aí Power Platform e Microsoft Dynamics. Tem incentivos associados à infraestrutura e data também. Incrivelmente, poucos clientes têm usufruído muito dos incentivos que a Microsoft tem disponibilizado para data. Esses incentivos, eles são um pacote, né, de budget que a Microsoft estabelece e no padrão quem pegar primeiro, né, os incentivos. Então, assim, através do parceiro, você pode tentar descobrir quais incentivos a Microsoft disponibiliza para os clientes qualificados. Se você é um cliente qualificado Microsoft, se tem algum incentivo disponível, você pode procurar a nossa equipe. A gente identifica o incentivo que tem disponível,
quanto a Microsoft disponibilizou em termos de investimento, alinha com vocês a exploração desses serviços, né? Cria uma agenda com a própria Alpha People, o time da Alpha People, para entregar esses serviços para vocês, e depois a Microsoft mesmo, ela paga por esses serviços para o parceiro. Então, assim, tem serviços de workshops de visão, como eu falei, em Vision, tem prova de conceito, demonstrações, avaliação, até MVP, né? O deploy, a implantação de um produto MVP para você iniciar já um produto, uma solução em produção mesmo, né? Então, assim, são vários incentivos de vários formatos para vários clientes qualificados. Então, descubram quais são os incentivos que tem para vocês, que pode ser uma forma de vocês participarem, ou como parte de um incentivo para um projeto maior, aí você já tem um incentivo grande aí, com investimento Microsoft para iniciar um projeto maior, ou um incentivo que traga essa facilidade de montar uma estrutura de visão com uma demonstração mais próxima, utilizando os cenários de vocês, e conseguir definir uma estratégia de orçamento para o próximo período com essa visão mais detalhada. Então, para Data, AI, produtividade e Business Applications, a gente vai conseguir apoiar vocês aí com esses incentivos, tá? Então, pode ser um caminho mais viável, até porque até o investimento vem junto, né, do incentivo da própria Microsoft. Então, descubram se vocês são clientes qualificados para Data. Para iniciar um projeto de Data também, a Alpha vai apoiar vocês nesse processo de adoção e partida. Então, eu agradeço a participação de todos. Ficamos à disposição para ajudá-los aí com a exploração do Fabric, a utilizar, a desenvolver suas soluções utilizando o Fabric. Não esqueçam de responder nossa pesquisa de satisfação. Clica aí no QR aí para conhecer os próximos eventos que nós vamos apresentar. E obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer ter aqui vocês hoje com a gente.